A gente sabe que dos 3 poderes da República, 2 são colegiados e 1 não, né? Então, a gente tem um poder colegiado, que é o Congresso Nacional, formado pelo Senado e pela Câmara. A gente tem um outro poder colegiado, que é o Supremo Tribunal Federal. E a gente tem um poder que não é colegiado, é o Presidente da República, o Poder Executivo, chefiado pelo Presidente da República. É ele que toma as decisões finais do Poder Executivo. Estou falando de República, estou falando da estrutura do Poder Federal. Isso se reproduz nos estados. No caso do Poder Executivo, ele não pode fabricar leis, ele pode propor leis temporárias, chamadas medidas provisórias, que precisam ser analisadas pelo Congresso Nacional. Ele pode propor uma mudança constitucional, mas ele não realiza uma mudança constitucional. O único poder que realiza uma mudança constitucional é o poder legislativo. E tem o outro poder que é feito para impedir as mudanças que possam agredir a Constituição. Ele trabalha no sentido contrário. Um, que é o poder legislativo, está lá para mudar. O outro, que é o poder judiciário, no caso do Supremo Tribunal Federal, da análise da constitucionalidade das leis, está lá para manter, preservar. Aqui não vão mexer. Essa é a ideia. E ele tem que tentar preservar o espírito da Constituição, o que diz o texto constitucional, que muitas vezes é turvo, muitas vezes permite várias interpretações, mas esse é o papel do Supremo Tribunal Federal. Aqui não vem que não tem. E o poder judiciário, no caso do Supremo Tribunal Federal, também é um órgão colegiado. São 11 ministros que tomam uma decisão. Tanto que quando a gente fala o Supremo Tribunal Federal decidiu que, a gente está falando que a instância topo do poder judiciário, a instituição chamada Supremo Tribunal Federal, formado pelos 11 ministros, resolveu por maioria. No mínimo, a maioria dos ministros que estava julgando. Tem 11, 6. Às vezes tem 10, que está faltando 1, a maioria. E o Supremo Tribunal Federal, no entanto, a gente sabe, a gente acompanha, toma várias decisões por ministro. O ministro toma uma decisão. O ministro do Supremo Tribunal Federal toma uma decisão, as tais decisões monocráticas. São decisões monocráticas algo que a gente deve eliminar simplesmente? Não. Você tem a possibilidade de alguém ter um prejuízo muito grande porque foi, por exemplo, preso, corre risco de vida, foi preso indevidamente, você entra com um habeas corpus, um pedido de mandado de segurança e é importante que o ministro do Supremo Tribunal Federal tome uma decisão, não fique esperando o colegiado resolver, né? O colegiado vai resolver. É uma decisão monocrática e essas decisões monocráticas elas são importantes, porque elas são em defesa, não do poder do ministro, mas em defesa do cidadão, em defesa da sociedade. Faz todo sentido que isso exista. Mas de uma forma geral, o Supremo Tribunal Federal deve agir como colegiado. Então, a gente viu o Senado Federal tomar uma decisão ontem para organizar, e cabe ao Congresso Nacional tomar decisões para organizar, porque o Congresso Nacional, sim, é a casa das leis, é a casa da Constituição, tem que preservar a Constituição, não é feito para ficar mudando o tempo inteiro, mas tem o poder constitucional de fazer mudanças constitucionais, é a única casa que pode fazer as mudanças constitucionais, e está fazendo uma mudança constitucional que já foi aprovada no Senado e que vai agora para a Câmara dos Deputados, limitando essa capacidade de um ministro individualmente no Supremo Tribunal Federal resolver, por exemplo, decidir que uma determinada lei é inconstitucional. Ele individualmente não se tira pela decisão do Senado Federal tomada ontem, claro, desde que vire uma emenda constitucional, foi uma PEC que foi votada. Essa decisão não tira do Supremo Tribunal Federal o direito e dever de zelar pela Constituição, de garantir que as leis em vigor no Brasil todas sejam constitucionais. E uma vez demandado,
ele tem que se posicionar, mas como colegiado. Então ontem o Senado da República disse, vamos parar com essa festa do caqui, que qualquer ministro supremo, qualquer um dos 11 ministros do Supremo, resolve que a lei A, a lei B é simplesmente inconstitucional, o que é uma loucura. É uma loucura. O atual presidente do Supremo, no ano passado, então apenas Olimpo, né? Mas apenas ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, ele decidiu que uma lei estabelecendo o piso nacional da enfermagem não entraria em vigor, não teria validade, acatando um argumento que foi usado por quem entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal, de que isso poderia quebrar o sistema hospitalar. Não é tarefa de um ministro tomar uma decisão desse tipo, é tarefa do Supremo Tribunal Federal decidir. Essa lei aprovada, ela é constitucional ou não é constitucional? Resultado, ele tomou uma decisão liminar e suspendeu os efeitos do piso nacional de enfermagem. Uma decisão liminar. Ou seja, ele considerou que aquela lei não deveria, que foi votada no Senado, no Congresso Nacional, não deveria ser aplicada. O que é uma coisa maluca. Existem decisões monocráticas que devem ser preservadas, como a gente falou. Quer dizer, uma lei que é considerada inconstitucional, no entanto que acabou de ser aprovada, tem que passar pelo crivo do plenário. É isso que entendeu o Supremo, o Senado, ao aprovar essa PEC. Então, decisões monocráticas, a partir de agora, não cabem para definir se é a eficácia das leis, não cabem para definir os atos normativos do Poder Executivo, os atos do Presidente da República, do Senado, do Presidente do Senado e do Presidente da Câmara. É uma limitação? Alguém vai dizer, mas isso é uma briga entre poderes. Não, é o Congresso Nacional exercendo o seu papel e definindo para o Supremo Tribunal Federal qual é o seu papel constitucional e garantindo a reserva constitucional dos outros poderes. E está garantindo que o Congresso Nacional e o Poder Executivo também têm uma reserva constitucional, também tem um campo de ação em torno da Constituição que o Supremo Tribunal Federal não pode entrar. Ainda, embora tenham feito essa limitação, há ainda uma discussão a ser feita, que ela é muito importante, que aí diz respeito ao ativismo do Supremo Tribunal Federal, que não tem a ver com isso. Aqui, alguém pode chamar de ativismo ou não, mas tem um outro setor que ainda a gente tem que considerar e que pede bom senso. O Supremo Tribunal Federal tem que ter bom senso. Por exemplo, e eu vou citar um caso bem objetivo, em julho de 2023, agora, portanto, há 4 meses, dia 25 de julho, hoje é dia 23, sábado agora faz exatamente, completa-se agora 4 meses. O ministro Alexandre de Moraes determinou que o governo federal, em 120 dias, elaborasse um plano de ação e monitoramento para implementar uma política nacional para as pessoas que vivem em situação de rua. Nós já falamos disso aqui. Completa 4 meses agora, no sábado. E o governo federal, portanto, até sábado, faltam 2 dias, hoje é quinta, sexta, sábado, ele tem que apresentar um plano nacional, Fábio, para os moradores de rua, por decisão do ministro Alexandre de Moraes. Isso é uma política pública. É uma política pública. Não é uma decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal. Não é uma discussão constitucional. É uma política pública. Quem tem que dar 120 dias para alguém fazer alguma coisa é o presidente da República para o ministro da área. Isso sim. Agora, o ministro do Supremo dá 120 dias para o governo federal fazer alguma coisa? Isso está fora do escopo dessa PEC. Porque se o Congresso Nacional agora começar a legislar sobre o bom senso, nós estamos fritos. Então, o Senado e a Câmara seguramente vai fazer a mesma coisa, estabeleceram e vão estabelecer um limite para a ação do Supremo Tribunal Federal, o que já não era sem tempo. É importante. A sociedade está de olhos abertos, olhando a ação do Supremo Tribunal Federal. Todo mundo de olho no Supremo Tribunal Federal. E é preciso sim tirar o poder individual, porque eles não conseguem agir de outra forma, a não ser sendo enquadrados. O que é importante, essa decisão vai ser tomada. Mas a gente vai precisar ainda do bom senso
dos ministros do Supremo. Acabei de citar um exemplo. Vamos até entrar em contato com o governo federal para saber, porque está completando agora sábado 120 dias, é importante a gente saber. E afinal, saiu um plano que o ministro Alexandre de Moraes impôs, criando essa política nacional para as pessoas em situação de rua? Se não, é de se perguntar qual vai ser a consequência, porque o ministro Alexandre de Moraes deu até sábado. Vamos acompanhar. Eu não sei se você concorda, eu não sei se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.